Olá, sejam muito bem-vindos. Esse é o podcast Na Facu, realizado pela EducPay, para a gente entender tudo o que está acontecendo no mundo dos jovens e dos universitários, dos pré-universitários. Então, esse podcast é para você, escola, para você, RH e principalmente para você que está nesse mundo de jovens e nesse mundo diferente, que a gente fala de geração Z, Y e tudo mais. Hoje a gente vai falar sobre geração Z e os impactos disso no ambiente de carreira, empregabilidade e trabalho. E aí a gente está calorando aqui com duas personalidades muito importantes, a Bárbara Bucci, né? A Bárbara Bucci é uma profissional, uma executiva de uma empresa multinacional, e a Márcia, da Poupa Educação Corporativa, que está trabalhando e fazendo um movimento muito legal com geração Z e jovens. Então, a gente vai desmistificar e vamos conversar bastante sobre o que será que se fala dessa geração Z. Será que se fala muito e se conhece pouco? Será que o que a mídia se propaga é tudo isso que a gente vive? Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre tudo isso. Então, muito obrigada, Bárbara. Muito obrigada, Márcia. Bárbara, se apresenta, né, e conta um pouquinho de tudo que você já fez ao longo desse mundo de 14 anos aí, e contratando gente, experienciando toda essa mudança de cultura que a gente tem vivenciado. Legal, obrigada pela oportunidade. Bom, meu nome então é Bárbara Bucci, eu trabalho na empresa John Deere há 18 anos, na verdade. Uau. Então faltaram 4 aí na conta, né? A minha carreira tem sido em recursos humanos, então já passei por várias áreas, desde fazendo recrutamento, seleção mesmo, comunicação interna, remuneração e benefícios. Já fui responsável por algumas operações da John Deere enquanto RH, e hoje a minha atuação é em recrutamento e seleção para a América Latina, e além dessa área que eu amo, né, é a parte de serviços compartilhados de recursos humanos. Então, é outra parte importante aí da minha atuação hoje para México, Brasil e Argentina. Uau! Então, tem bastante coisa que a gente vai falar. Márcia, conta um pouquinho da tua história pra gente. Claro. Bom, eu sou a Márcia, da Poupa Educação Corporativa. É uma empresa, como o próprio nome diz, de educação, de treinamento continuado, consultoria. E, recentemente, a gente criou um programa que se chama Jovem Líder do Futuro. Né? Em contato com as empresas, a gente identificou essa necessidade de trabalhar os jovens ali de 14 a 17 anos para chegarem mais bem preparados para as empresas, né? Para entender o corporativez, né? Porque eles chegam lá e ficam ali perdidos. Então, a gente trabalha muito isso e também as soft skills. Então, chama Jovem Líder do Futuro. E é isso. Muito bem. Resumidamente. Bárbara, vou começar com você. A gente tem algumas perguntas um pouco mais provocativas para quem está em casa, justamente, ou que está no escritório, ou que está no carro, ou quem está assistindo a gente. Refletir sobre essa questão da geração Z, você que está em recrutamento e seleção e trazendo pessoas a todo tempo para John Deere. E se tem um discurso, não sei se é um discurso verdadeiro ou não, que a geração Z é mimada, impaciente, não tem compromisso com as empresas e tampouco se preocupa com uma estabilidade. Que se diz que na minha geração, que eu sou geração Z, as pessoas ficavam 200 anos na empresa e isso era tudo bem, normal. E essa geração precisa de um propósito, precisa de um conhecimento prévio, enfim. É verdade, né? Isso? A minha é X? A minha é X, a minha Exatamente. é X, não sou Z, não. A minha é X. Economizou então, uns anos. Bastante anos. Foi de propósito. Foi, bastante. A minha é X, não sou baby boomers aí, mas a gente realmente vê uma diferença sobre isso. Você vivencia isso no teu dia a dia? Então, eu acho que é uma pergunta super, assim, bacana da gente poder explorar, né? Porque a gente tem muita generalização.
E, particularmente, assim, eu acho que é um risco a gente generalizar, né? E principalmente essa geração, assim, que tem desafios, tem. Eu acho que a gente pode encarar como oportunidades, né? Então, como você colocava, assim, de outras gerações, de buscar pela estabilidade, pela segurança do trabalho. Isso, sim, a gente vê uma mudança. Então, a gente vê, ou pode esperar, isso são dados, não só né, na John Deere, mas a gente vê muito como movimento de mercado, que, sim, as novas gerações e a geração Z, ela tem uma tendência a buscar mudanças de foco, às vezes de desafio, vai em busca do que ela pode aprender, né? Do que ela busca como propósito que você colocou, né? Então, eu vejo muito mais uma tendência à rotação de pessoas, né? Para alcançarem aí outros objetivos ou terem outras experiências. A questão de tipo, instabilidade, eu não vejo tanto, tá? Não percebo. Claro que ainda pela geração a gente tem assim, falando de mercado de trabalho, acaba sendo o primeiro trabalho, né? O primeiro emprego, muitas vezes, desses jovens. Então, acho que tem uma parcela deles e delas que permanecem na empresa e que vão aí buscar um desenvolvimento de carreira, e tem outros que naturalmente vão buscar outras empresas ou outras formas, né? O que a gente vê muito também é uma tendência à mudança do mercado de trabalho com as novas gerações, e aí que eu conecto com os desafios. Talvez não seja na maneira tradicional que a gente tenha do trabalho, da relação empregador e empregado hoje, né? Mas que talvez essas gerações vão nos desafiar o mercado de trabalho, nós como empresa, para a gente repensar se esse é o formato ou que adaptações que a gente pode fazer. Queria fazer uma pergunta aqui. E entender, às vezes, até um pouquinho de como que é esse lado, como que a empresa interpreta isso. Porque, às vezes, a sensação que a gente tem é que existe um movimento de inclusão tão grande, de aceitação das novas gerações, que, naturalmente, isso fica tão forte que ele passa a ser meio que exclusivo, tirando também as outras pessoas que não são daquela geração. Então, parece que o foco ficou só numa determinada faixa e o respeito com a forma que a pessoa trabalha, a geração X, a geração Y, que também tem suas características, ela vai sendo jogada fora porque ela está ficando fora do que está entrando, e o zoom está totalmente em quem entra. Eu tenho a percepção de que é bacana que você tenha processos de inclusão, mas se isso for tão forte, ele acaba excluindo os demais, não é? Vocês enxergam isso? Esse é o grande risco, né? Então, como é que a gente inclui a todos e a todas, né? E não só uma geração ou um recorte de diversidade, alguns grupos prioritários. Então, hoje, o foco que nós damos nós precisamos de todos e de todas. Exatamente. E como que a gente faz essa inclusão sem excluir a todos? E tem uma questão econômica envolvida, né? A gente até falava aí um pouco mais sobre isso. Hoje, a gente vê que a gente precisa de mais pessoas. Tem algumas profissões e algumas áreas, e dependendo do recorte do Brasil, né, onde a gente vai, tem falta de pessoas trabalhando. Certeza. Então, a gente precisa dessa força, né? Então, o ponto é como é que a gente inclui todo mundo e traz essa diversidade para a mesa, para a discussão, porque isso economicamente falando, é super importante. Além de outros aspectos como inovação, né? Como redução de custo, resultado de impacto diretamente no resultado econômico das organizações. Então, tem uma série de coisas que a gente, né, pode e deve fazer de como incluir aí a todo mundo, né? Legal. E não só uma parcela. Legal. E, Márcia, você acha que, você acredita que tudo isso que se promove, né, sobre geração Z, você está com eles agora, né, toda semana praticamente, ouvindo, né, essa geração de 14 a 17, que estão super a fim de entrar no mercado de trabalho. Eles querem conhecer tudo, eles querem saber qual é a fome que você vê que eles têm. Eles querem conhecer tudo.
Se a gente pensar assim, eu estou com esse recorte, mas também nas empresas, a gente tem ali o pessoal da geração Z, que está com 20 e poucos anos e que está trabalhando. Está trabalhando já. Né? Que já está trabalhando. Então, é importante a gente pensar que eles não estão chegando agora, eles já estão. Né? Exatamente. Eles já estão. Então, eles são curiosos, né? Eles querem sim ser aceitos, eles querem o espaço deles. E assim como vocês comentaram aqui, essa coisa de você dar muito foco numa única geração, essa expectativa que a gente tem com relação a eles é muito ruim. Né? Porque a gente já exclui a pessoa antes dela entrar no mercado de trabalho. Você já cria ali fissuras. Vai ser um rótulo, né? Exato. Você já cria fissuras antes da pessoa chegar no mercado de trabalho. Então, sim, eles têm sede por aprender. Eu acredito que a gente vai abordar, mas um pouco de tudo isso que está acontecendo é falha nossa. É nós que estamos criando essa geração, né? É isso aí, é isso então, que a gente vai chegar quando a gente transfere isso para eles, né? Parece que a gente tira das nossas costas, né? Millennials, baby boomers e etc. e X, e transferimos para eles, né? Então, assim, quem que está educando essa geração que está chegando? Isso a gente vê nas escolas, né? Então, quando eu era executiva de grandes escolas de negócio, há muitos anos a gente via um movimento diferente dos alunos nas escolas, né? Então, não existia pai e mãe numa universidade. Então, eu lembro quando eu fui me matricular, eu fazia, na época, uma escola importante em São Paulo. Gente, eu vou falar uma coisa que todo mundo que vai estar em casa vai rir. Eu vi a minha inscrição no vestibular, que eu passei no vestibular no jornal. Sério, no jornal. Não tinha internet, né? Então, a gente ficava esperando as listas no jornal para ver se você tinha passado ou não. Ou você ia no mural da instituição e procurava se seu nome estava lá. Você não tá sozinha, tá? Então, tá bom. Muito obrigada. E aí, olha a diferença de tempo de informação. Então, a gente tinha que ter uma paciência e aguardar aquele tempo a gente só tinha no jornal, tinha que esperar, não tinha jeito. E hoje o mundo é em 3 segundos e se fala muito dessa impaciência, né? E como a gente lida com esses jovens, que todo mundo fala que é a geração miojo dos 3 minutos, né? Mas a gente também se transformou, a gente também se tornou mais impaciente, porque as empresas demandam mais e a gente está nessa velocidade de informação e de consumo de informação. Uma pessoa hoje, em um dia, recebe uma quantidade de informações que uma pessoa de 60 anos, em 1940, recebia ao longo da vida. Então, mas assim, isso é muito importante também, né? Porque traz para as carreiras e para as empresas esse senso de que tem que fazer algo com mais velocidade, tem que fazer algo inovador. Porque se você não tem essa oxigenação de novas pessoas e de novas gerações que pensam diferente, o mundo não desenvolve. Então, a minha percepção é que toda essa geração ela tem um papel muito importante e não é de ditar a regra puramente ou naturalmente. É de oxigenar e de trazer coisas novas e de integrar conceitos novos para desenvolver algo que já está sendo feito. Não dá para jogar fora tudo que uma empresa já construiu, mas também não dá para abrir mão de nada do que essa turma está trazendo. Então, tem que ter essa mescla para a corporação crescer, mas sem abandonar a raiz. Ela tem que ter cultura, tem que ter um monte de coisa que ela já tem, mas às vezes ela é lenta porque não tem pessoas que trazem velocidade, inovação, novas tecnologias, novos processos. Concordo. Então, esse mix, para mim, é o importante. Né? Concordo plenamente. Márcia, e aí, eu vou perguntar para as duas isso. Todo mundo diz que eles são impacientes e não aguentam a pressão, porque nós, como pais, criamos essas crianças num ambiente protegido e sem frustração. E quando esses meninos chegam no mercado de trabalho, eles não aguentam a pressão. Isso é verdade?
Eu acho que isso pode No ser... mundo que vocês vivem, né? Eu acho que isso pode ser uma meia-verdade. Por quê? Depende do recorte, depende da pessoa. Se a gente está falando daquele jovem que está na comunidade, que tem uma situação econômica, eu acho que ele está mais bem preparado. Como dizem, está com couro grosso de com tanto couro já grosso, já tá? ter suportado a jornada aí, né? Exato, então ele aguenta mais pressão. Já aquele outro jovem, vamos pensar de classe média ou numa classe média alta, sim, a gente vê comportamentos como esse, tá? Então, não dá para você generalizar e não dá para falar assim, são todos jovens da classe média alta que eles são geração mimimi, porque a gente escuta muito falar da geração mimimi. E rotulou de forma negativa, né? Negativa. Então, tem assim... muita gente que está chegando que é muito boa. Exato. E assim, tem os dois lados. A mídia, que a gente acaba consumindo demais, que gera esse rótulo e a gente acaba concordando de uma forma que a gente é levado a concordar com esse cenário. Não que a gente tenha feito uma reflexão, né? Um zoom. E é um recorte que às vezes não é saudável, né? Não é bom você tratar... igual a Márcia comentou. Naquele cenário, você tem vários tipos de pessoas. Se você pegar a pessoa do norte, do sul, classe média, classe C, por exemplo, se você pegar uma pessoa que vem do México, alguém da Argentina, são características completamente diferentes e elas convivem na mesma geração. Como que se explica isso, né? Exatamente. Então... Sim, e isso traz, né, assim, na visão, isso é fato econômico, né? As empresas que encaram isso como diversidade, ou seja, de ter gerações, recortes de gerações, que é o que a gente está falando, né, Márcia, aqui, tem um impacto econômico direto, né? Econômico por quê? Porque fez o desenvolvimento de uma inovação, que nem você disse, muitas vezes é muito bom para um time você ter gente com gerações diferentes. Sim. Porque você tem uma nisso. entrega diferente, Sim. né? Então, como é que... Hoje o desafio é como é que a gente faz isso funcionar? E não é nem só a geração, né, Bárbara? Pensa que o que eu tenho de equipe de alta performance, sempre trabalhei com equipe de alta performance, para mim, o segredo do negócio é você ter gerações diferentes, você ter homem, mulher... Você ter etnia diferente, etnias, né? minorias, por exemplo, LGBTQ, já não sei mais a sigla toda, Comunidade, confesso. né? Todas as comunidades representadas ali, isso faz com que você tenha uma equipe heterogênea que cria, que às vezes quando um não tem força para aguentar aquele momento, o outro tem e faz ombro para ele para suportar. Naquele momento que falta iniciativa, o jovem tem. Naquele momento que falta criatividade, o jovem traz. Naquele momento que precisa de uma experiência, você tem alguém que tem mais vida empresarial ali no time. Então, essa pluralidade que faz a diferença, e cada qual tem a sua importância ali, né? Igual no time, você tem quem é zagueiro, você tem quem é goleiro, você tem quem é atacante, e não dá para você colocar o cara, geralmente o cara mais velho, ele não é o cara lateral direito, embora a gente tenha algumas exceções, mas normalmente o cara que corre mais é o cara que é o mais Mas como novo. é que a gente usa nessa diversidade? Então, como é que a gente monta os times? E isso está muito conectado à liderança, né? De times de alta performance. Então, como é que a gente usa características e competências para que ocorra essa inovação, para que ocorra esse resultado, né? E isso conectado também com o ambiente de trabalho. Hoje a gente fala muito de felicidade no ambiente de trabalho. A gente passa a maior parte do tempo com as nossas equipes, certo? De Com trabalho. certeza. Mais muitas vezes do que em casa. E como é que a gente cria essa felicidade? E é justamente isso, porque além do impacto positivo para o resultado que essa equipe de alta performance traz, ela também traz um engajamento maior para o time, né? Traz a questão diretamente conectado à felicidade, sabe? Então, acho que a gente tem que usar e encarar isso de uma maneira positiva. Agora, só para completar aqui a ideia como é que a gente
também continua. A educação começa em casa, né, gente? Exatamente. E talvez seja o que está faltando. E aí eu concordo com a Márcia que depende da realidade Depende de da cada casa, né? grupo e de cada casa. Se Isso teve, é às vezes natural. não tem, né? Exatamente. E isso, claro, passa pelas escolas, né? Mas também passa pela empresa. Então, qual é a responsabilidade social que as organizações privadas têm nisso? Como é que a gente também forma esses jovens, não só para trabalhar na empresa, mas para trabalhar na sociedade, que sejam outras empresas. Então, tem uma responsabilidade social muito importante que as organizações, eu vejo, tá? Essa é a minha opinião, assim, eu acho que as organizações têm cada vez mais assumido, mas a gente tem um espaço ainda, Eu sabe? acho que sim. Uma lacuna gigante. Eu acho que sim, até... a gente é da área que provê tecnologias para isso, né? Então, a gente é entusiasta no mínimo entusiasta do tema, né? Mas eu acredito que tem muita empresa que pode ter um viés um pouco mais estratégico nesse sentido, de novas tecnologias, de investir numa área de lifelong learning, onde o colaborador aprende a jornada toda. E tem gente que às vezes não acredita nisso e tem medo de investir. E aí tem uma frase que fala assim, né? É melhor você investir na vida de um colaborador, treinar, capacitar e ele sair, do que você não investir, não capacitar e ele ficar. Exatamente. Então, que perigo. as empresas precisam entender que esse conhecimento que ela provê, ela tem muito a ver com o desenvolvimento de carreira da pessoa. E é uma troca, porque a pessoa que está lá, o colaborador, também começa a entender que a empresa está preocupada com o desenvolvimento dele, não é só para gerar resultado, mas é preocupada com o desenvolvimento dele. E gera uma sinergia diferente que tem a ver com propósito. E aí, falando em propósito, nesse desenvolvimento, eu queria ouvir de vocês, com relação a essa geração, ela está muito associada com a palavra propósito. Eu vou trabalhar porque tem esse propósito, porque isso tem aquilo. Como que isso é de verdade? Você que está na capacitação dessa turma, o que tem a ver com propósito? E você que está lá na hora de recrutar, na hora de fazer aceleração da carreira dessa turma que chega, o que tem a ver com propósito? Como é o dia a dia, né? Então, assim, a gente ouve muitas coisas românticas, né? Falando, muitos discursos e tal. Mas como que é no dia a dia, na prática? O que a Márcia ensina para esses jovens? Qual é o batidão? A gente tem uma parte social aqui da Blaquinha, a gente fala, como que vai ser o dia desse cara na empresa? Então, a Bárbara recrutou, na John Deere deve ter 7, 8 etapas para uma pessoa entrar, não sei, aí depois você conta um pouquinho como é. Mas depois que a gente passou a arrebentação, a tartaruguinha venceu lá a primeira onda, mas tem o dia 1, o dia 2, a hora do almoço, como que esse jovem está... Os processos seletivos tão diferentes para essa geração ou continua tudo igual? As capacitações para esses jovens estão diferentes do que quando eu tinha 14 anos, isso faz muito, muito tempo. Como que está tudo isso, Márcia? Fala um pouquinho. Olha, eu acho que isso também passa por um recorte de empresa, de tamanho de empresas, porque algumas empresas com essas questões aí de ESG, elas precisam mudar os seus processos. Então, mais aquela empresa que está ali, a média, a pequena, a gente ainda vê muita coisa igual era na nossa época. Então, fala-se muito, mas no dia a dia eu vejo poucas mudanças nesse sentido, você entende? Aí essas empresas deixam de ser atrativas para essa geração? Não digo que deixam de ser atrativas para essa geração, porque esses jovens, eles querem a primeira oportunidade. Então, eles querem trabalhar, eles querem ter essa oportunidade. Permanecer que é outros 500. Você entende? Então, quando a gente pensa aí nessa coisa do propósito, eu acredito sim que tem muita romantização, mas sim eu percebo essa mudança de comprometimento com algumas causas dos jovens. Eu acho que isso as escolas também têm trabalhado, a gente escuta, tem ouvido falar mais, tanto nas redes sociais, quanto na TV, embora jovem
Não assiste TV, Não gente. assiste. Não atende celular também. E também não não atende atende celular. Não, causa um falar no celular ou no ongeriza. telefone Não não existe. é para essa geração, com certeza. Não é. Então, o que eu vou dizer para vocês? Tem muita romantização, mas sim, eles têm muito mais informação em relação à questão de propósito, em relação à questão de causas, e eles são, sim, mais voltados para essa questão. Por exemplo, a questão de não só causas, mas a nossa postura em relação à questão de assédio moral, sexual. Esses jovens, Mas eu acho que isso aí eles já trouxe têm uma coisas postura boas pra gente também, né? Porque o Nossa, ambiente de muito, trabalho, ele muito era muito... hostil. Tóxico. Ele era tóxico, problemático e tal, beleza. Eu acho que talvez não vai acontecer uma mudança tão brusca em todas as empresas, mas essas pontinhas que vão chegando, só o mínimo que já chega de melhoria para esse ambiente já faz muita diferença, é muito né? bom, né? Isso que você trouxe é muito verdade, porque a maioria das empresas hoje, depois de X funcionários, você já precisa ter a questão do canal de denúncia. Então, enfim, se ele é um canal de denúncia terceirizado, interno, na nossa época não tinha. Não. Então, sim, isso já é uma melhoria, né? Uma mudança que as empresas, por uma questão de regulamentação, elas são obrigadas a fazer. Então, sabe aquela coisa, não vai pelo amor, vai pela dor? Sim, Então, sim. assim, as pequenas, as médias, elas podem até não estar em patamares iguais às empresas maiores, mas se elas não estão indo pelo amor, elas estão indo pela dor, tá? E Eu acho que tem um movimento, né, Isso, Márcia? No tem. sentido que hoje, se a gente for ver a economia brasileira, tem muitas pequenas empresas fazendo excelentes trabalhos, Exatamente. né? E assim como tem ainda as que estão se organizando, reorganizando e vendo de que maneira podem fazer isso, né? Mas acho que existe uma tendência positiva desse local das organizações e que isso traz um benefício incrível, né, para o ambiente de trabalho. Exato. Né? Quais são as perguntas que você ouve no seu dia a dia de recrutamento e seleção? O que os jovens perguntam na hora? Ou o que eles sonham? Fala um pouco com esse público que está assistindo a gente. Sim. E, assim, como eles se saem bem num recrutamento? A gente vê os dois lados, né? O que eles levam e, na verdade, o que vocês que estão do outro lado da carreira, o que vocês estão esperando desse jovem? Porque a gente está falando aqui com jovens que estão entrando na universidade, ou estão nela, ou estão saindo. Bacana. O que você espera deles? Tem a visão do que eles esperam da empresa, mas... E a empresa, o que ela espera do jovem? Sim. Eu vou começar respondendo por uma reflexão, assim, que vocês já devem ter escutado outras pessoas conversando sobre isso, né? Mas quando nós entramos no ambiente de trabalho, o que era? A gente esperava entrar para algumas organizações. A gente tinha mapeado, certo? Sim. Eu vou talvez buscar naquela organização e tal. E o número era muito menor, certo? Sim. Falando com aí certeza. no meu caso, 18 anos atrás, quando eu entrei no mercado de trabalho, era assim, tinham poucas e tal, eu escolhi ali, né? Hoje, quando a gente vai, e era a empresa que tinha que nos selecionar, certo? A gente aplicava para aquela organização e a gente esperava o Exatamente. retorno, né? Isso mudou muito. Primeiro, o número de empresas... Nem sei, tá? Não tenho. No mínimo, multiplicou. E de boas organizações e de boas empresas. Então, a oferta, ela acabou ficando muito maior. E a tendência é isso, né, pessoal? É que fique cada vez maior a oferta, o que é super que tira positivo. o monopólio, né? Antes a gente tinha um monopólio Exatamente. agora. Então, dependendo ainda do recorte da onde no Brasil, mais ainda, né? Sim. Então, isso eu acho que é um aspecto muito positivo. Então, hoje, a gente passou de a empresa ou as organizações selecionarem os profissionais e as profissionais. Hoje, o que acontece? É um casamento, ou seja, a empresa seleciona, mas o jovem primeiro tem que selecionar para onde é que ele vai aplicar, ok. né? Então, antes dele aplicar, isso também a gente vê uma mudança e a gente escuta muito no nosso dia a dia, Glassdoor, por exemplo. Sim. Né?
Tipo, eu sei qual é o ranking de todas as empresas. Eu vi ali que a John Deere tem esse ranking, eu vi que isso aqui apareceu como oportunidade no Glassdoor. A gente não ouvia antes, Imagina, né? Não existia ou não tinha ranking da organização. E hoje as organizações... Você consegue ver até, hoje em dia, a pessoa, antes de fazer o processo, ela já pega o cargo, ela já faz uma pesquisa para saber qual é o nível salarial que tem aquela empresa, com base em pesquisas, tem um monte de ferramentas que mostram assim, se eu for entrar nessa empresa, eu já vou chegar nessa faixa salarial. A gente não fazia nem ideia. Porque isso está disponível, né? Então, essa informação está disponível. Então, a gente falava antes de quantas informações tem. Isso é muito positivo, porque trouxe uma transparência muito maior, né? Para as organizações e para as pessoas, enfim, que estão buscando. Então, essa é uma grande diferença. Eu acho que a gente muda, né? A relação empregado-empregador. E isso a gente escuta muito, assim. E, por exemplo, não só falando aqui, tirando um pouco, indo já mais para a jornada, né? Da pessoa na empresa. A gente, outro dia, eu fui pega de surpresa e compartilho aqui com vocês que um jovem que trabalha numa das equipes de trabalho que eu faço a gestão, e essa pessoa estava me falando, eu gosto muito de trabalhar aqui, eu sinto muito orgulho de trabalhar na John Deere, mas quando eu olho, para mim, eu não sei se é algo que vai totalmente ao encontro dos meus valores. Né? Então, nós somos uma empresa do agronegócio. Sim. Claro que a gente tem o agronegócio de maneira sustentável, responsável, e esse também é um outro mito, muitas vezes, no Brasil, né? Que o agro destrói ou que causa danos e tal. A gente faz um agro com responsabilidade. E hoje o agro no Brasil, ele traz uma responsabilidade social super importante, conectada com o ESG que você comentava antes, Márcia. Então, eu fui pega de surpresa que não era pelo salário, não era pela carreira, não era pelo cargo, não era pela formação ou expectativa, ambiente de trabalho e tudo. Era pelo propósito da empresa, né? E como é que você transforma isso no sentido, olha, por mais eu entendo, acolhi, né? Mas ao mesmo tempo eu fiquei pensando, depois eu disse, gente, como nós temos oportunidades não exploradas nesse momento. São, talvez, a forma que a gente tenha que comunicar e expor algumas coisas seja diferente. Se essa pessoa não tivesse me trazido, talvez a gente não mudaria a forma de fazer uma comunicação, né? Então, quanto é importante o diálogo, e isso eu vejo uma relação muito importante, a gente escuta no dia a dia, o diálogo, a informação transparente. Tem que comunicar? É negativo? Comunica. Sim. Não exclui a comunicação. E quando a gente olha para o passado, a gente era muito seletivo. Todas as organizações. Não era só a empresa que eu trabalho, mas todas. Era no mercado de trabalho. A gente era muito seletivo. Então, eu acho que é outro desafio e outra oportunidade que a gente também traz pro ambiente de trabalho. E curioso, assim, as empresas hoje fazem algumas ações que antes não existiam, que é Employer Branding, Employer Experience. Então, assim, como eu ser sexy pro jovem fazer a aplicação na minha vaga. Total. Então, a gente aqui no EducPay trabalha com N empresas e essas empresas falam isso pra gente. O desafio maior é que a gente consiga fazer com que eles apliquem para as nossas vagas. Porque eles têm que olhar para a gente e falar assim, uau, eu quero trabalhar aqui. Que era diferente na minha época, que eu falava, nossa, eu quero ir trabalhar nessa empresa A, B ou C e tal. Você ia muito pela marca e qual era o nível, mas você não sabia como que era trabalhar lá dentro. Como era trabalhar lá dentro. E a marca de consumo. Era marca de consumo. Então, assim, como que isso hoje, para o jovem... As empresas têm que ser sexy, Márcia, para o jovem aplicar? Elas têm. Elas precisam. É aquilo que a Bárbara estava comentando. Elas têm que ser atrativas para o jovem. Às vezes, assim, ele até entra, mas ele não fica. Se ele chegar ali naquele ambiente e ele entender que não está alinhado com os valores. E eu acho que essa questão da marca, né, que vocês falaram, eram poucas marcas. Hoje a gente tem um monte de marca. E marcas legais. E hoje a gente tem muitos nichos, né? Então, você estava comentando aí
da questão do propósito. Então, hoje a gente tem... se você é uma empresa de agro e eu sou vegano, de repente não está conectado com o meu valor trabalhar para a tua empresa, né? Então, assim, sim, tem que ser sexy, mas tem tudo isso que precisa ser observado. A questão do nicho, as empresas, antigamente a curva, né, das marcas, né, a marca ela vendia para grandes massas, né? Então, se a gente pensar na questão do recurso humano também, era grande massa. Hoje não, hoje eu tenho que estar atrativo para os pequenos nichos que estão se formando ali, na questão relação trabalhador-empregado. Você entende? Eles são... a gente vê um movimento deles serem um pouco mais ativistas e preocupados com as questões de responsabilidade social. Com certeza. E eu acho que isso é a conexão, né? O que conecta esse ou essa jovem com determinada organização? Talvez não vá conectar com todas e tá tudo bem, porque a gente tem oportunidades. Eu acho que nem a Marcia estava falando, a gente tem muito mais opções do que nós tínhamos antes. Exato. Então, acho que tá tudo bem. Eu acho que é criar a conexão, né? E aí eu conecto com a parte de educação. Não é só quando o jovem ou a jovem está formado, está saindo da universidade. Como é que a gente pode conectar desde mais cedo e às vezes até desde o ensino médio, Exatamente. né? Então, e também como que aquela comunidade ou aquele recorte de diversidade, recorte do grupo, se conecta ou vê conectado com a organização. Então, se eu não tenho modelos, como é que a gente falava antes de uma médica, né? Exato. Negra. Se eu não tenho referência, como é que eu vou conectar aquele público com a minha empresa? E aí você trouxe a marca empregadora. Isso que a marca empregadora hoje, ele é um pilar muito estratégico dentro das organizações. Então, se eu só tiver uma foto, né? Isso a gente passou por algumas mudanças. A John Deere entrou no Brasil, no Rio Grande do Sul. Sim. No Rio Grande do Sul, pessoalmente falando, eu fui ter a minha primeira amiga negra quando eu era adolescente. Uau! E porque não tem a comunidade, não tinha pessoas que faziam parte da comunidade, né? Então, dependendo onde a gente está no Brasil, é ainda mais desafiador, assim. Então, a gente precisa... E aí, por que eu volto, né? Na nossa página de carreiras, era uma foto de pessoas brancas. E como é que eu conecto isso com outros... Eu não tinha nenhum recorte, por exemplo, de pessoas com deficiência ali, Mas né? aí é muito Então, como é que a gente traz isso? Porque... Pensa, esse podcast vai ser visto e ouvido por um monte de gente que está entrando ou querendo se desenvolver no ambiente de trabalho. E você disse que a gente tem um olhar muito mais plural hoje. E aí eu queria fazer uma pergunta, o que de fato o RH está olhando? Porque a gente tem alguns pontos aqui. O que essa pessoa estuda, onde essa pessoa estuda, características pessoais dela, de soft skills dela, de vontade, de energia e tal. E tem um outro pilar aqui, que são as diferenças e as minorias. De raça, de opção sexual, ou de não binários, gênero, tudo isso a gente sempre traz aqui, defende muito essa pluralidade. Bacana. O RH tem esses 3 pilares. Onde o cara estuda, o que estuda, como que a pessoa se comporta e se tem alguma minoria representada. O que isso de verdade representa para o RH e o que ele espera de quem está lá? Porque, às vezes, você tem um preto, pardo, não binário, que estuda numa faculdade e ele quer saber se é mais importante o curso que ele está fazendo ou se é mais importante a competência dele. Como que Ou vocês... tudo junto, né? Ou tudo junto. O que vocês olham, na verdade? Porque a gente tem uma pluralidade muito grande hoje, né? Temos. E que bom que temos, né? Sim. Eu acho que é uma oportunidade mesmo. Primeiro, assim, eu acho que tem a parte do RH, né? E acaba tendo, então, falando de recrutamento e seleção, sim. Acaba que ali a gente tem, não sei se é o melhor termo, mas, assim, uma peneira inicial. Mas a gente tem, na escolha do profissional ou da profissional para aquela posição, o gestor. Um líder, né? Então, o que a gente trabalha? Se eu tenho um negro, um homem negro, vamos supor, e um homem branco, e eles têm a mesma competência,
Será que hoje, naturalmente, vai ser o homem preto o Sim. escolhido? Essa é a grande questão. Uma das questões. Então, se eu ofereço, enquanto RH, esses 2 candidatos para uma mesma posição para um líder, e o líder não está preparado para fazer a sua escolha, não adianta a gente só colocar no pipeline, sabe? Não adianta a gente só colocar. Então, a gente precisa trabalhar muito a liderança. Só pra gente, antes de eu responder a tua pergunta. Então, acho que esse esclarecimento, ele é super importante. Se eu só capacitar o RH e não capacitar a liderança, eu não vou ter um resultado diferente. Então, hoje, o que a gente trabalha muito é na sensibilização e no letramento dos líderes, né, para isso, e também que eles entendam, eles e elas entendam o que pode ser que num processo seletivo seja um ponto que é um viés inconsciente. E isso acontece muito, a gente tem, né? Exatamente. Então, isso é um ponto super crítico que a gente tenta lidar. Estamos 100%? Não. É um caminho, é uma jornada e que todas as empresas estão nesse sentido. O que a gente percebe hoje no Brasil? A gente tem um soft skill super bem desenvolvido da população. Pode ser cultural, pela nossa formação e tudo mais. Só que aonde que a gente pode focar e poderia ter um desenvolvimento maior na parte técnica? Então, hoje, a gente tem, e isso aqui é um técnico só de engenharia? Não, mas onde é que a gente vê o desenvolvimento no Brasil e as empresas internacionais estão olhando para o Brasil? Na oportunidade de TI, de tech. Né? Então, a gente tem um profissional hoje que ele é muito bem informado. Só que a gente tem escassez dele. Exatamente. A gente tem poucas pessoas sendo formadas, né? Então, assim, eu acho que além do soft skill, o hard skill que a gente chama, ele é muito crítico. E hoje a gente só não tem mais empresas e mais posições vindo para o Brasil porque a gente tem uma limitação de quem está formado, de hard skill, de quem está formado. E outra, se a gente está olhando para sermos provedores de pessoas, de profissionais para o mundo, outro ponto que a gente peca, o inglês. Então, boa. aí começa já na educação, já inicial. Hoje, a gente vê muito mais esse desenvolvimento, mas daí também a gente volta para recorte dentro do Brasil, a gente vai para a questão socioeconômica da população, que tem acesso, que não tem acesso. Tem gente que não tem acesso nem ao português, vamos falar o que é verdade. Então, a gente Brasilzão precisa desenvolver. O Brasilzão afora tem uma carência tremenda de chegar a informação de qualidade. Tem muitas cidades que são modelo, referência em educação, bacana. Mas a gente sabe que, às vezes, as condições financeiras daquela região faz com que a pessoa, não que a cidade não ofereça, mas que a pessoa precise trabalhar muito cedo e, às vezes, não tem nem acesso a todo a toda essa estrutura. Essa questão que a Bárbara trouxe, o que eu observo, né, nos jovens, falando especificamente deles, né, na questão das hard e das soft skills. Eu vejo que os jovens aí de classe média e subindo do médio para cima, eles estão mais preparados nesse quesito. Então, eles têm inglês, eles podem optar por um espanhol, eles fazem várias outras atividades. Muito provavelmente estão ali numa escola particular, vão para uma escola, aí eles podem optar se vão para pública ou se vão para particular, numa faculdade. Então, assim, o jovem de classe média, ele tecnicamente mais preparado, é o que eu observo, mas pro lado da soft skill, ele está menos preparado. E aí, o jovem que ele está, né, classe média para baixo, ele já está mais bem preparado com ali a sua soft skill, ele é mais resistente, ele é mais resiliente, ele tem uma série de outras atribuições, mas ele tem essa necessidade aí de hard skill, porque muitas vezes ele está ali na escola pública, nem sempre aquela escola pública é uma escola bacana, às vezes ele não consegue ir para uma faculdade paga e nem a pública, porque é difícil para passar. Então, a gente tem esses dois lados aí, sabe? Então, hoje no Brasil, a gente tem mais
A gente tem mais classe média ou a gente tem mais pobre? Sim. Hoje a gente tem um recorde pela Black Ink, 56% da população do Brasil, 56%. Então, mais da metade do Brasil é preta ou parda e de uma classe social C ou D. Pois é. Então, por isso que a gente metade da observa. população do Brasil tem dificuldade de acelerar a sua carreira, né? Tem dificuldade de se enxergar trabalhando numa John Deere. Se enxergar, de se ver trabalhando lá. Então, a gente fala assim, eles entram e falam, eu não vou aplicar para esse lugar porque eu não tenho nem roupa para usar nesse lugar. Eu não tenho nem a educação corporativa para entrar nesse lugar. Então, assim, e a gente fala, não, você tem. Então, a Márcia capacita esses jovens para falar assim, ó, você pode. A Black Ink capacita os pretos e pardos falando, cara, você pode, você tem como, né? E como varar essa arrebentação? Não é porque você tem que ser rico, branco, de um gênero X, que você vai passar nos processos seletivos. Não, todo mundo tem que aplicar, porque o que o RH vê é a hora do vamos ver o que você vai entregar para a empresa de resultado. Com certeza, é o que você pode entregar, o que você pode fazer. O que vem na sua mochilinha, né? O que vem? Claro que a gente não pode, né, ignorar que tem uma parte técnica que muitas vezes vai fazer parte, mas é que ela não é só ela. Então, também, assim, voltando à tua questão anterior, qual que tem maior peso, eu acho que hoje a gente avalia o todo. É o contexto todo daquele profissional e o contexto da área, o contexto da posição, né? Então, no passado, sim, se a pessoa não tinha, no mínimo, um score intermediário, vamos supor, de inglês, nem aplicava, a gente nem olhava. Hoje mudou muito isso, né? Porque se eu só avaliar o nível intermediário de inglês, quantas pessoas muito boas, só que não chegaram ainda nesse nível de inglês, mas que têm potencial para chegar, poderiam fazer parte. Nossa, que né? sucesso que vocês estão mudando isso. Então, assim, é muita mudança, mas também é muito investimento. Sim. Então, a gente está intencionalmente contratando pessoas sem inglês, mas é um requerimento, é super importante ter. Como é que a gente apoia, né? Exato. E aí tá a nossa participação social das organizações, que a gente pode ter. Isso não é só para o negro, mas a gente está falando para diversos recortes. Quando a gente vai para a comunidade LGBT, também tem, né? Sim, e daí depende da classe social e tudo. E sofre pra caramba muito. também, porque tem ainda um preconceito muito grande. E a gente tem uma responsabilidade muito grande nessa equidade. Quando a gente fala de equidade, a gente está sempre falando de racial, mas não é só. Essa grande comunidade hoje, que se LGBT e todas as variações que chegam, elas geralmente às vezes não conseguem competir de igual para igual porque tem um preconceito ali. E também tem que ser vencido, né? Assim como precisa para o preto, assim como precisa para o pobre. Tem várias coisas de equidade que precisa. É você colocar no mesmo patamar de disputa pessoas que naturalmente, pela vida, não estão capacitadas de forma igualitária, né? Exatamente. Isso eu vejo que a geração Z já acolhe Mais, né? mais. Naturalmente. Eles, talvez, naturalmente. né? Tá? Não tem aquela coisa forçada que o RH tem que reforçar, fazer as sensibilizações. Para ele é natural. Então, olha quanta coisa positiva Sim. que a gente tem desses jovens, né? Eles são desnudos de preconceitos, né? Exato. Então, a gente tem muito mais preconceito E o quanto que eles, né? e elas influenciam no ambiente de trabalho Com certeza. com essa postura de ser natural. Natural. Que talvez para nossa geração não é. Eu acho que a gente aprende todos os dias Sim. e é um desafio diário, né, para nós, mas eu acho que sendo natural de novo a pluralidade, como é que a gente faz isso ser de valor positivo para as organizações Sim. e para a sociedade, né? Sim. E pra gente, a gente está indo para o final, as duas perguntas, eu queria fazer uma pergunta para a Márcia e para a Bárbara.
Bárbara, você na tua cultura corporativa de John Deere e tal, uma coisa importante que você falou que eu acho que o jovem precisa ouvir. A faculdade ainda é importante, né? Muito. Se fala assim, não precisa de faculdade, né? Então, eu sempre brinco que eles usam, né? Mas o Mark Zuckerberg não fez faculdade, o Bill Gates não fez faculdade. Eu falei, se vocês conseguirem passar no processo seletivo de Harvard como eles passaram, já é passar mais do que na USP no Brasil, né? Então, eles passaram uma arrebentação muito grande, que é um processo seletivo da maior escola, a escola mais importante do mundo. Eles não terminaram, mas quantos Bill Gates e quantos Mark Zuckerberg existem no mundo? Em 8 bilhões de pessoas. Então, você vai ser o cara que vai ter que estudar e trabalhar mesmo. Não tem jeito, né? Os gênios são poucos no mundo. Você pode ser um deles, mas se não for, como que você faz, né? Então fala com esses jovens, Bárbara, e fala, olha, a faculdade ainda é importante, o processo seletivo que a gente faz da hard skills as suas competências também técnicas, o comportamento emocional é importante, é muito importante, mas a gente precisa saber o que tem na tua caixa de ferramentas, né? Com certeza, a caixa de ferramentas, ela é fundamental, né? Então, quando a gente fala muito, assim, da educação, e aí eu trago também para minha parte pessoal, né, em casa, por que eu preciso estudar isso aqui de história? Vai precisar, para entender. Tudo tem uma lógica e que está conectado, né? Então, aonde você aprende, como você aprende, eu vejo muitas pessoas que têm uma facilidade de aprender de maneira autônoma. Que lindo, não são todas, né? Então, como é que a gente pode desenvolver e criar essa responsabilidade no estudo? Porque também tem uma questão que ela traz um benefício de estrutura para o jovem, para o ser humano, para a pessoa, né? Então, se a gente tem oportunidade de estudar, por que não? Sim. Né? Então, isso é uma coisa, assim, que eu falo em casa e falo com quem eu tenho a oportunidade, assim, porque isso vai criando conexões, a gente está inserido em grupos sociais, a gente cria networking, né? Sim. E, de novo, volta em conexão, assim, que conexões que eu crio numa escola técnica, numa escola tradicional, que eu crio, desenvolvo numa universidade, numa faculdade, numa pós-graduação, né? E eu gosto muito, assim, de colocar, e eu tenho lido e estudado muito a respeito de liderança, né? As grandes lideranças e essas que você acabou de citar, elas nunca pararam de estudar. Exatamente. Elas sempre estudaram. E muito. E muito. E muito. E muito. E talvez não exatamente da forma tradicional, por N motivos, mas depois eles foram para uma parte tradicional. Por quê? Porque sentiram a necessidade, né? Então, acho que o ponto é nunca parar de estudar, seja já desde o início, né? Enfim, ensino fundamental e tudo isso para a vida, assim, Para a né? vida. E aí você tem aí dentro da cultura da John Deere, por exemplo, esse acolhimento e a responsabilidade social. Então, se o menino vem como jovem aprendiz, vocês apoiam isso com formação e tudo mais. E para o menino que está aí no estágio ou que quiser aplicar, a John Deere ajuda esse menino na educação? Fala um pouquinho para ele. Sim. Vende o seu jabá para as pessoas aplicarem aí na John Deere. Então, o programa de Jovem Aprendiz da John Deere é um projeto, assim, é um programa que a gente sente muito orgulho. E por quê? Porque a gente aposta que aquele jovem, aquela jovem, eles e elas fiquem com a gente, sempre que possível, né? Então, a gente tendo vaga, vão para posições operacionais, vão para posições, às vezes, básicas dentro de uma administração, ou então se estão estudando, que eles ficam como estagiários. Então, é o que acontece muito também, né? Então, é um programa, assim, super bacana. E o outro programa é o de estágio. Então, hoje, a gente tem um nível de aproveitamento super bom dos jovens que fazem estágio com a gente. Nem todos ficam, a gente também tem uma limitação aí, né? De quadro de pessoas e tudo, mas a gente tenta apoiá-los no desenvolvimento para entregar para a sociedade com uma formação diferente
diferente do que quando eles chegaram. Nem sempre é um apoio formal financeiro, mas acaba sendo com mentoria de líderes, né, de dentro da organização, um apoio mesmo, né, durante o período que eles e elas ficam com a gente. Então, hoje, a gente tem diversos líderes que iniciaram com a gente num programa de aprendiz, sabe? E que depois foram evoluindo, buscando, e a gente tenta, sempre que possível, manter essa conexão. Nem sempre é possível, mas dentro do que a gente pode, a gente oferece aí várias oportunidades. É um programa super legal e tem aqui em Indaiatuba, tem aí em todas as operações que a gente... É diferente, né, no participa. agro? Você fala, o agro é diferente ou é tudo igual? O jovem que aplica, ele aplica falando, nossa, eu vou trabalhar de chapéu, de bota, ou ele... Não. Como vem? Eu não vejo, assim, que tem essa expectativa, sabe? Eu acho que a gente tem ainda no agro uma parte que é tecnológica, que talvez não é tão vista e tão reconhecida, né? Então, quando a gente pensa no agro, até o chapéu tem a pessoa, mas ele vai estar lá, talvez, com o smartphone, né? Fazendo a gestão ali da sua colheita, do seu plantio, né? Fazendo ali a administração do seu negócio por aplicativos. Então, acho que hoje a gente vê muito uma tendência também do jovem indo para o agro, justamente pelas ofertas, né? Que esse agro tem oferecido, muito que é muito bacana, muito bom. E aí, Márcia, como que a Poupe hoje ajuda esses meninos nessa capacitação? Como que chega de um jeito para a Márcia e vai embora de outro jeito? E o que faz brilhar o olho desse jovem? Olha, eles chegam, vou te dizer, no primeiro momento de contato que a gente tem ali, eles chegam muito arredios, assim, né? Mas eles passam ali conosco um dia, né, de formação, onde a gente planta uma semente. Mas esse plantar essa semente ali no início do programa é justamente trazer essa experiência diferente, que eles não têm contato no dia a dia, com assuntos muito ligados à questão da soft skills, mas a gente também fala sobre finanças, porque na minha época, diferente desses jovens de hoje, eu vejo que eles buscam muito essa independência. Eles querem saber sobre finanças, eles querem saber sobre investimentos. Então, essa questão da independência é muito importante para eles. Então, a gente planta essa semente e de vários outros temas que são importantes no meio corporativo, para que, quando eles cheguem nas empresas, eles já cheguem situados, eles já saibam se portar. E depois, no decorrer do tempo que eles ficam ali com a gente, né, eles têm acesso à informação, acesso à plataforma, a gente coloca conteúdos lá. E também fazemos essa ponte de levá-los até empresas, para eles conhecerem como funciona o dia a dia em algumas empresas ali da região. Então, isso é muito importante, né? Desmistifica. Exato. Então, ele vai lá, como funciona isso? Como que é o atrás da operação? Então, é muito legal, principalmente para esses jovens nessa fase, que muitos não tiveram contato com a empresa. Então, algumas coisas, né, você vai desnudando, eles vão entendendo, e aí é maravilhoso. Então, eu sou muito suspeita de falar desse programa, porque ele realmente foi criado justamente por conta da necessidade das empresas, que reclamavam um monte. Eu andando ali pelos corredores, escutando os líderes falando, essa geração está perdida, eu acho isso horrível ficar repetindo. Eu falei, gente, não repete mais isso. Isso é uma crença horrorosa de vocês ficarem repetindo. Nós estamos criando essa geração. Exatamente. Se eles estão perdidos, a gente é culpado. Qual é o nosso papel? Qual é o nosso papel? Como que eu posso mudar? Como que eu posso, né, fazer com que eles cheguem não perdidos? Então, a responsabilidade é nossa. É nossa. Então, essa coisa de escuta nos corredores, né? Então, por isso que é muito importante a gente escutar
e depois com essa escuta a gente trazer mudanças, para a gente não ficar sempre escutando a mesma coisa e aquela mesma coisa fazer parte da nossa rotina. A gente tem que mudar. E também a preocupação dos pais, muitas vezes que os filhos ficam ali no celular o tempo todo, por conta da rotina da própria família. Então, assim, não vai para a rua porque é perigoso, então fica em casa no celular. Então, essa lacuna entre essas coisas, né, essas reclamações, digamos assim, que a empresa trouxe, as preocupações dos pais, foi que trouxe essa ideia, esse projeto que chama Jovem Líder do Futuro, para a gente, aos poucos, né, são sementes que a gente vai plantando. Eu sei que é uma pequena coisa que a gente está fazendo, mas para esses pequenos se multiplicarem e a gente fazer com que essa pequena parte das pessoas que a gente tem acesso cheguem mais preparados nas empresas. Maravilha. Então, quero agradecer. Muito obrigada, Bárbara, por uma aula aí que você deu sobre recrutamento, como esses jovens estão chegando e para a gente desmistificar isso. Márcia, você também com esse projeto lindo. Obrigada. E sempre chamando a gente na responsabilidade. Então, a gente é responsável sim, né, por tudo isso. E queria que vocês fizessem as suas considerações finais, olhassem para esse jovem que está assistindo a gente e falassem com ele nesse momento, falassem assim, o que ele precisa fazer para ser feliz, achar a sua carreira, achar a sua empregabilidade e ter o seu sonho garantido, porque eles têm sonhos e a gente não pode ser o destruidor de sonhos deles, né? Todos nós temos, né? Não só a nossa vida, mas as nossas organizações têm a responsabilidade de não retirar esse sonho das pessoas, né? Com certeza. Eu não sei, eu vejo assim que eu acho que a educação é um investimento, né? E eu falei um pouco antes, assim, de sempre estar estudando, sempre estar buscando. E eu acho que é um investimento mesmo, assim, que a gente faz no nosso futuro, né? E que esse jovem pode fazer no futuro dele e dela. Eu acho que uma coisa, assim, também para acrescentar eu acho que hoje tem a opção, né? Tem a escolha desse jovem e dessa jovem ser o que ele ou ela quiserem. Isso é muito importante. Né? Eu acho que não tem hoje uma receita pronta. Eu vou fazer aqui um curso técnico, eu vou fazer uma faculdade, eu vou aplicar e vou trabalhar numa organização. Eu acho que hoje o nível de opções que a gente tem e oferece como mundo, ele é muito positivo. Então, se você quiser estudar e trabalhar numa grande organização, ótimo. Se esse não for o teu desejo e for ser empreendedor, trabalhar talvez para diversas organizações, também tem espaço. E eu acho que isso a gente está criando isso como mundo, que é muito legal, né? Mas eu vejo assim que o importante é o estar preparado, né? O estar preparado em termos, você falou antes de caixa de ferramentas. Esse para mim é um crítico, assim. E eu acho que estar conectado com tendências. Então tem muitos estudos hoje que falam de tendências. Quais são as profissões do futuro? Quais são as competências que a gente precisa e pode desenvolver para estar melhor preparado, né? Excelente. Então, essa seria a minha dica, assim. Eu acho que seja o que você quiser, invista. Isso. Invista em você, para você estar preparado quando tiver alguma oportunidade que você possa buscar e queira buscar. Maravilha. Legal. Márcia. Eu vou reforçar tudo o que ela falou. Sim, eu acho que educação é para a vida toda. Então, para o jovem que está ouvindo ou para aquele que vai ouvir, é educação. Invista na educação e que ela seja continuada. E a Bárbara falou de tendências. Olhe para os problemas que a gente tem no mundo. A gente tem um monte de problema. Como que você, jovem, que está aqui agora entrando, de repente, no mercado de trabalho ou vai fazer uma faculdade, como que você pode fazer a diferença frente aos problemas que a gente tem no mundo? Ótimo, porque sensacional muitas você oportunidades, tá? Muito bom. Eric, suas considerações finais e o que você ouviu de tudo isso que a gente sempre aprende? Eu acho que a gente está apostando na causa certa, né? Eu acho que a gente falou aqui de desenvolvimento, de como que a gente consegue
equipar essa geração e o que ele precisa saber, o que ele precisa trazer na caixinha de ferramentas dele para ele se destacar. A EducPay, ela tem o prazer de atuar nessa área, levando essa ferramenta, essa caixinha de ferramentas, opções onde a pessoa pode abrir e falar assim, eu quero me formar nisso, quero fazer aquilo. Tem várias áreas, não tem uma área que é a melhor do que a outra, tem várias áreas onde a pessoa pode se desenvolver. E eu acho que a gente aqui, enquanto EducPay, fica muito feliz de estar não só na capacitação de quem entra para o mercado, ajudando nas escolhas, mas também na jornada dentro das empresas, nessa questão de formação continuada. Então, não é porque ele se formou que ele parou de estudar, ele vai continuar, ele é só o começo da vida de estudo dele. Então, eu fico feliz de saber que a gente tem ferramentas para tudo, mas eu fico feliz também de que esse diálogo está aberto e que o NaFacu hoje nasce falando principalmente com problemas e dores que as pessoas vivem e o mercado vive, falando principalmente de temas que dão acesso. Eu acho que o NaFacu inicia com o pé direito, eu estou feliz hoje, porque a gente inicia com boas discussões e algo que vai levar a transformação de vida, crescimento não só para as pessoas, para as empresas, mas também para a comunidade que está em volta dessas empresas que absorvem essa turma que está chegando da Facu. Maravilha. Muito obrigada mais uma vez. E você que está assistindo a gente, segue a EducPay nas redes sociais, né? Então, Instagram, LinkedIn, a gente está em todas elas. Então, para você de RH que ouviu a Bárbara, você está super convidado, quer fazer parte da nossa bancada aqui, manda uma mensagem para a gente vai sempre estar muito feliz. A Márcia sendo a nossa escola, nossa educação corporativa, e o NaFacu é para você, estudante, vencer essas barreiras e tirar os medos da sua carreira e da sua empregabilidade. E se você quiser, aí você é aluno, baixa nosso aplicativo para ter descontos em universidades, para achar o seu inglês, que a Bárbara disse que é tão importante. Então, baixa o aplicativo, curte a gente nas redes sociais e acompanhe agora todos os episódios do NaFacu. Agora a gente vai ter a temporada da geração Z, mas mais para frente vocês vão ver também falando sobre carreira de tecnologia e também sobre profissões. Então, acompanha com a gente todo momento. Um grande beijo e fiquem com Deus.